Pessoal, quero falar um pouquinho sobre um tema muito difícil, muito complexo, muito polêmico, dada a discrepância muitas vezes entre interpretações bíblicas, né? Mas que é de importância, de suma importância para entender um pouco o comunismo pelo viés religioso. Eu falo especificamente da relação entre Nossa Senhora e o comunismo. Porque é Nossa Senhora, nas aparições aos pastorinhos em Fátima, quem se refere a esse trágico acontecimento mundial que é o comunismo na forma de poder, se espalhando seus erros pelo mundo. Ou seja, é Nossa Senhora quem anuncia, é ela quem de fato anuncia que sobrevirá sobre a terra, sobre os povos, um poder de difusão de coisas erradas. Ou seja, é ela quem anuncia o comunismo, em síntese. Em 1900 em outubro de 1917, ela anuncia aos pastorinhos que a Rússia espalharia os seus erros pelo mundo. Mas os pastorinhos não fazem a menor ideia do que ela está falando, porque, pobrezinhos, né, como se diz, eles ignoravam até mesmo o que era a Rússia. Pensaram que Nossa Senhora estava se referindo à mula de um vizinho deles que se chamava Russa, a famosa mula russa. Logo se viu, entretanto, que não era a mula do vizinho deles que espalharia os seus erros pelo mundo. Por quê? Porque naqueles mesmos dias, em novembro de 1917, uns dias depois, portanto, desta última aparição de Nossa Senhora, o partido bolchevique na Rússia se sobrepõe ao partido provisório, né? E cria-se ali aquilo que virá a ser a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, a União Soviética. E, de fato, a partir dali, a Rússia começa a se espalhar pelo mundo. A Rússia no sentido da Rússia como uma união de repúblicas, né? Enfim, a Rússia como comunismo, que se espalha pelo mundo a partir dali. Bom, tomando um pouco esse aspecto da profecia de Nossa Senhora, em que ela diz que a Rússia espalharia os seus erros pelo mundo, ela está se referindo a uma série de doutrinas, né, que não estão todas contempladas, vamos dizer assim, nas cartilhas que já haviam sido muito bem estudadas e empregadas pelos comunistas que antecederam essas aparições, essa aparição de Nossa Senhora propriamente. Por quê? Porque o comunismo como doutrina, ele já vinha desde 1848, quando Karl Marx escreveu o Manifesto Comunista. E tinha, de certo modo, se espalhado aqui e ali pela Europa, em alguns partidos comunistas, mas não tinha ainda tomado poder. Então, o comunismo como poder, ele acontece exatamente na Rússia. E a partir dali, como poder, ele espalha os seus erros. Erros em todos os níveis: político, social, espiritual, religioso, moral, enfim. Se espalha a ideia de ateísmo, de confisco de bens e tudo isso que a gente conhece muito bem. Mas também a capacidade do comunismo de se transmutar,
Como, por exemplo, a gente vê agora, né? Desde a queda do Muro de Berlim, quando se dizia o comunismo morreu, o comunismo não está aí, pois foi justamente quando ele ganhou mais força e se espalhou ainda mais pelo mundo. Mas vamos pegar esse fato histórico do Muro de Berlim, que até hoje muita gente acredita que foi o fim do comunismo, e vamos colocá-lo debaixo digamos assim, da interpretação bíblica que se pode fazer do Apocalipse, de que havia uma besta ferida de morte, mas que ressurge. E de fato, se o comunismo demonstrou historicamente uma condição de fraqueza e de quase morte, foi ali, justamente na queda do Muro de Berlim, a ponto que todo mundo diz que acabou, acabou, acabou. Mas ele ressurge. Ou melhor, ele se espalha na forma de outros erros, mas politicamente ele ressurge exatamente aqui na nossa região. Brasil, Venezuela. Por quê? Porque com o advento do Foro de São Paulo, o Brasil se torna uma espécie de patrocinador do retorno do comunismo nos mais diversos países aí da América Latina, um financiador do comunismo. E a gente não precisa nem citar o caso da Venezuela, onde ele de fato toma o poder, né, com Hugo Chávez, e está aí até agora com Maduro, com muito apoio financeiro do Brasil, né, financeiro e político. Então o comunismo, na verdade, nunca morreu. Pode até ter sido ferido de morte, mas ressurgiu, e ressurgiu com força exatamente onde nós estamos, nesta região do mundo. Bom, eu quero fazer uma reflexão que toma como base essa anunciação de Nossa Senhora por estar na Bíblia. Se nós pegarmos, por exemplo, a forma como Jesus se refere a Nossa Senhora, nós vamos ver que é um título. Jesus lhe dá um título. Sempre que quando ele se refere a Nossa Senhora, ele usa o título mulher. Na Bíblia, esse termo como título aparece já também em Eva, como mulher, parceira de Adão. E depois é transferido a Nossa Senhora, sobretudo quando Jesus se refere a ela. A gente lembra que nas bodas de Caná, Jesus está num casamento com seus discípulos ali, Nossa Senhora também, e lá pelas tantas falta vinho. E o que faz Nossa Senhora? Ela vai a Jesus e diz para ele: olha, está faltando vinho. E parece que ela não está pedindo dinheiro para Jesus comprar vinho, porque o que Jesus fala? Mulher, a minha hora ainda não chegou. Parece uma coisa estranha, né? Dizer a minha hora não chegou. Ele podia ter dito, mas eu não tenho dinheiro. Só que é evidente que Nossa Senhora não estava se referindo a isso. Estava se referindo ao fato de que ele deveria fazer algum milagre ali, algo sobrenatural, como era de seu conhecimento e provavelmente dos discípulos, que colocaria Jesus automaticamente na vida pública, porque o povo testemunharia o seu primeiro milagre. E Jesus diz, mas é como se Jesus tivesse dito, mas minha mãe, pô, se eu fizer esse milagre aqui, se eu transformar água em vinho, todo mundo vai ficar sabendo, eu sou obrigado já a me revelar, a entrar na vida pública. Pois foi assim que aconteceu. Então isso nos obriga a pensar que é Nossa Senhora quem determina, por um acaso, ou por um acidente, né, de transcurso, é ela quem determina o momento de Jesus entrar na vida pública. Seja como for, Jesus transforma a água em vinho, e a partir dali começa a narrativa evangélica propriamente dita. Então vejam,
Nesse momento, Jesus se refere à mulher. É a mulher que o coloca, que o coloca não, mas que determina o tempo de sua entrada na vida pública. Na cruz, antes de morrer, antes de dar o último suspiro, Jesus diz àqueles que estão aos seus pés na cruz. Ele usa novamente o título: mulher, eis aí o teu filho, filho, eis aí a tua mãe, se referindo ao apóstolo João. Estavam os dois aos pés dele naquele último instante. Mulher, eis aí o teu filho. Filho, eis aí a tua mãe. Um claro sinal, né, de que aquele apostolado tinha uma mãe. Aquele apostolado, o apostolado de João. Porque João, ele representa todos os apóstolos ali naquele momento. É o único do colégio a permanecer ali. Então é ele quem recebe de Jesus a mãe da igreja, a sua mãe. Se ele é o apostolado, ele é a igreja. E a igreja, portanto, Jesus faz, no seu último gesto de doação, essa doação à sua igreja. A igreja tem uma mãe. Mas ele se refere a essa mulher, a esta mãe, como mulher de novo, usando o título mulher. E no Apocalipse, revelado a São João pelo próprio Jesus, novamente aparece o símbolo, o título mulher, não o símbolo, o título mulher, a mulher vestida de sol. A mulher vestida de sol, ela é perseguida pelo dragão vermelho, pelo dragão, que é o dragão, evidentemente, associado ao comunismo, aquele que espalharia os seus erros pelo mundo. O dragão persegue a mulher e vomita água sobre a mulher, para afogá-la, para matá-la. E a água, o símbolo da água, nós sabemos, religiosamente falando, biblicamente, como um símbolo bíblico, ele significa multidão, multidões de pessoas. Bom, se a gente associar o dragão ao comunismo, evidentemente que ele está vomitando o quê? Os seus adeptos, os seus seguidores, os seus defensores. E de fato, é o que nós temos visto aí, um ataque generalizado contra a mulher e sua igreja, contra a mulher e a igreja. Porque nunca antes houve tanta blasfêmia espalhada pelo mundo contra Nossa Senhora e a igreja. E não falo só da igreja católica. A igreja, para mim, igreja é a igreja cristã, católica e todas as suas filhas. Queiramos ou não, católica e todas as suas filhas. A igreja é perseguida hoje no mundo todo. Sobretudo a igreja católica nos seus símbolos. A profanação das imagens, dos santíssimos e assim por diante. Esta multidão está para engolir, para destruir a mulher, que está para dar a luz, que já deu a luz, perdão. Só que a mulher, ela é, segundo o Apocalipse, no capítulo 12, ela é salva pelas asas da águia, de uma grande águia, e levada ao deserto. E lá ela fica escondida no deserto por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, que simbolicamente significam 3 anos e meio. E nesse momento se levanta contra esta água que é derramada para engolir a mulher, se levanta não, a terra se abre e a engole. Então, se simbolicamente, né, a água significa multidão de povos, a terra significa basicamente cidades, ou a terra onde se vive, onde se estabelece vida social. Portanto, nós podemos entender também como uma região ou um país.
um país se levanta para derrotar este movimento comunista que quer destruir os valores sociais, os valores morais, espirituais baseados na lei judaica e nos evangelhos, ou seja, baseados sobretudo na cultura judaico-cristã, cuja mulher é a mãe. Então é um poder nacional, é uma nação. Nós podemos interpretar assim, eu não estou dizendo que essa é a interpretação correta, essa é a minha interpretação, baseado na minha meditação. É uma nação que se levanta, que se abre para engolir este movimento de muitas gentes, de muitos partidos, que quer destruir totalmente a fé, a cultura judaico-cristã, daquele lugar, evidentemente. Pois voltando então agora um pouquinho atrás, depois de ferida de morte, a besta renasce aonde? Ressurge aonde? Aqui. Exatamente aqui. Quem está mais ou menos sabendo sobre o Foro de São Paulo, quem já estudou um pouco sobre o assunto, vai ver que é aqui mesmo. Na nossa América, que ressurge, que reaparece um movimento muito forte de retorno do comunismo. Tanto é que Lula é tido e havido como aquele que financia tudo isso. Então vejam a importância da nossa, ou seja, como é importante esse fato de que é aqui que ressurge como poder político o comunismo, depois de ter, digamos assim, se enfraquecido ou meio que desaparecido desde o Muro de Berlim. Então, se a gente associar que esta região ela é importante do ponto de vista do comunismo para o seu retorno em nível mundial, nós temos que colocar a esta passagem de Nossa Senhora, a esta passagem em que a mulher vestida de sol é perseguida, não aqui, ela não é perseguida aqui, ela é perseguida no mundo todo, mas uma águia leva. Mas aqui, em algum momento se abre um poder, se abre um poder nacional, um poder organizado, se abre para tragar este movimento que foi justamente reiniciado aqui. Então, fazendo uma analogia com o tempo que nós estamos vivendo, é bem possível que quando nós saiamos às ruas pedindo intervenção militar, é bem possível, falando do ponto de vista da fé, porque eu sou um homem de fé, é bem possível que nós estejamos protagonizando um momento bíblico que acionará este poder terrestre cuja boca engolirá o movimento político do dragão. Eu vou ter que fazer outros programas, porque isso foi o que me ocorreu hoje. Parece que tem pontos aí a serem discutidos, mas, seja como for, o que as nossas Forças Armadas têm no seu horizonte mais próximo não deixa de ser uma luta contra o dragão. Isso é evidente. Porque nós iremos pedir a intervenção militar para que o comunismo seja extirpado da vida nacional, da vida da nação, da vida política. Isso é o nosso pedido. Então, que cada um faça aí a sua associação. Eu já fiz a minha.
Eu sei que o Brasil tem algo importante a contribuir na história das nações. Eu sei. O Brasil tem algo a fazer importante na história das nações. E eu não vejo nada mais importante do que barrar o vômito do dragão. Se for assim, que Nossa Senhora inspire o fuzil, se for preciso, mas, acima de tudo, inspire a coragem, a determinação, a valentia e a decisão dos nossos militares. Eles têm uma missão bíblica a cumprir. É bem possível que eles tenham uma missão bíblica a cumprir. Até daqui a pouco.